Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Nerd Isaac, o canal onde games, tecnologia e cultura nerd entrou no modo turbo. No vídeo de hoje é sobre uma história que parece mentira, mas conta de verdade. Teve uma época em que os videogames estavam tão desacreditados que muita gente achava que eles iam simplesmente acabar. Lojas não queriam vender consoles, jogadores perderam a confiança, empresas faliram e vários jogos foram parar no esquecimento. Hoje vamos falar sobre o dia em que os games quase acabaram. Então pega o seu controle, aumenta o volume e venha comigo nessa viagem para uma das fases mais sombrias da história dos videogames. Quando os videogames eram novidades. Antes dos gráficos realistas, dos mundos abertos gigantes e dos jogos online, os games eram bem mais simples. A diversão estava nos arcades, nos fliperamas e nos primeiros consoles de casa. Naquela época, jogar videogame era quase magia. Você colocava um cartucho, ligava o aparelho e pronto. Estava dentro de um mundo. Mesmo que os gráficos fossem cheios de quadradinhos, a imaginação fazia o resto. Era a nave atirando em alienígenas, bolinhas, batendo em blocos, corrida simples, labirintos, aventuras e muitas pontuações na tela. Só que o sucesso foi tão grande que a empresa começaram a enxergar os videogames como uma máquina de dinheiro. E aí começou o problema. Todo mundo queria lançar jogo. Quando os videogames começaram a vender muito, várias empresas entraram nesse mercado. Só que muitas delas não estavam preocupadas em fazer os jogos bons. Elas queriam lançar rápido. Os personagens eram mais ou menos. Assim o videogame estava vendendo, então fazer qualquer jogo e colocar na loja. E foi isso que aconteceu. Começaram a aparecer muitos jogos ruins, mal feitos, confusos, repetitivos e sem qualidade. O jogador comprava um cartucho achando que ia ser divertido, mas chegava em casa e descobria que o jogo era praticamente impossível de entender. Imagine você gastar dinheiro em um jogo, ligar no console e pensar: que é isso que eu comprei? A confiança dos jogadores começou a cair. O excesso de jogos ruins. O mercado ficou lotado. Tinha consoles demais, jogos demais, promessas demais, qualidade de menos. As lojas começaram a ficar cheias de cartuchos encalhados. Os consumidores estavam cansados de comprar jogos que pareciam feitos sem cuidado. O que era para ser diversão virou decepção. Enquanto o público perde a confiança, o mercado sente o impacto. As vendas começaram a cair, a empresa começaram a perder dinheiro e a pergunta surgiu: será que o videogame foram uma moda passageira? O famoso caso do jogo que virou símbolo de crise. Um dos jogos mais lembrados dessa fase é o famoso inspirado no filme E.T. A ideia parecia perfeita, pegar um filme famoso e transformar em game. Só que o desenvolvimento foi feito com muita pressa. O resultado foi um jogo confuso, estranho e frustrante. Para muitos jogadores, com o tempo, esse jogo virou o símbolo da crise dos videogames. Muita gente passou a lembrar dele como um exemplo de como a indústria estava cometendo erros. Não era só um jogo ruim, era um sinal de que o mercado tinha perdido o controle. As indústrias estavam produzindo mais do que o público queria comprar, e muitas vezes entregando menos qualidade do que o público merecia receber. As lojas desistiram do videogame. A situação ficou tão complicada que várias lojas começaram a perder interesse em vender videogames. Para os lojistas, games viraram um risco. Eles compravam muitos cartuchos para vender, mas os jogos ficavam
paradas para prateleira. Quando isso acontecia, os produtos perdem valores. As lojas fazem promoções e os preços despecam. E as empresas ganham menos e o mercado entra em crise. Foi com esse como se o mundo dissesse: chega de videogame, não dá mais certo. Para quem ama games hoje, é até difícil imaginar isso. Ainda hoje, videogames é gigante, tem campeonatos, streams, consoles poderosos, jogos para celular e realidade virtual, até games que viram filmes e séries. Mas naquela época, o futuro parecia bem sombrio. O renascimento dos games. Mas calma, porque essa história não termina nos Game Over. Depois dessa crise, a indústria precisou aprender uma lição importante. Não basta lançar qualquer coisa. Era preciso reconquistar a confiança dos jogadores. E foi aí que novas empresas, novas ideias e novos controles de qualidade começaram a mudar tudo. Os games voltaram com mais cuidado, mais criatividade e mais organização. O mercado percebeu que o videogame não era só brinquedo eletrônico. O videogame era experiência, era desafio, era aventura, era imaginação, era cultura. E aos poucos os jogadores voltaram. A indústria renasceu. Oi! A indústria renasceu. O que essa crise ensina para os games de hoje? Essa história antiga ensina uma coisa muito importante até hoje. Quando uma empresa trata o jogador apenas como consumidor, o público percebe. Hoje a gente também vê problemas parecidos, jogos lançados incompletos, promessas exageradas, bugs no lançamento, microtransações abusivas, conteúdos pagos, também remakes em alguns jogos feitos só para seguir tendência. O jogo feito para seguir tendência. A diferença é que agora o povo tem voz. Hoje os jogadores comentam, gravam vídeo, fazem análise, reclamam nas redes sociais e cobram qualidade. Isso é bom, porque game não é só produto, game é paixão. Porque os games nunca acabam. Os videogames quase acabaram como mercado, mas nunca acabaram com ideia, porque jogar faz parte da criatividade humana. Gosta de desafio, gosta de vencer fases, gosta de competir, gosta de explorar mundos, gosta de criar histórias. Mas quando a indústria erra, os games continuam vivos, porque os jogadores continuam acreditando. E toda vez que aparece um jogo marcante, a paixão volta com força. Foi assim com os clássicos, foi assim com os consoles modernos. Foi assim com Minecraft, foi assim com Fortnite, foi assim com Roblox, foi assim com tantos jogos que viraram fenômeno. Os games mudaram, evoluíram, se reinventaram, mas a vontade de jogar continua. A mensagem é: a crise dos videogames mostra que nenhum sucesso é garantido. Mesmo uma indústria gigante pode cair, se esquecer do mais importante, o jogador. Por isso, quando um jogo é feito com carinho, criatividade e respeito, ele fica marcado. Não precisa ter o gráfico mais realista do mundo. Não precisa ter um maior mapa. Não precisa ter milhões em propaganda. Precisa ser divertido porque no final é isso que faz um game sobreviver. É a diversão. Então, galera, hoje você viu como os videogames quase chegaram ao fim, com a indústria entrou em crise e como os games conseguiram renascer mais forte. E agora eu quero saber de vocês, qual jogo você acha que salvou ou marcou a história dos videogames? Comente aqui aí embaixo, porque a sua resposta pode virar um assunto em um próximo vídeo no Nedzak. Curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, games, tecnologias e culturas nerd. Eu vou ficando por aqui. Nerd e Isaac desligando o console, por enquanto.